Somente os que acharam, digam amém. Então vamos à leitura. Está escrito assim, amados, ó. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se sangue dos touros e bodes e cinza de uma novilha espargida sobre imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, purpúrea e isopo e aspargiu tanto o livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Amém? Eu convido a igreja para sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os sacrifícios do Antigo Testamento, irmãos. Quando a gente fala na Bíblia de oferta, a primeira coisa que as pessoas pensam é dízimo. Então, tem muitas pessoas que acham que oferta na Bíblia é só o dízimo. Mas não, meus irmãos, nós temos na Bíblia, no livro de Levítico, 5 ofertas. E essas ofertas, elas são muito importantes que a gente conheça. Porque a Bíblia Sagrada, irmão, tem pessoas que acham que Deus ele vai ensinar alguma coisa para a gente sem a gente examinar a Escritura. Impossível. É igual matemática. Se eu perguntar aqui para quem não estudou quanto é 7 vezes 8, não vai saber. Se estudou um pouquinho, vai contar no dedo. Vai gastar um tempão para descobrir. Quem estudou 7 vezes 8 já sabe o resultado, já mata a charada. A Bíblia é a mesma coisa. Tipo assim, pastor, eu queria entender a Bíblia. Não vai entender sem ler. Não vai entender sem estudar ela. Então, aprender a Bíblia não é algo sobrenatural. Até um ateu que não acredita em Deus, se ele estudar a Bíblia, ele aprende. Mesmo que ele não acredite, mas ele vai dominar o tema que a Bíblia apresenta. Né? Isso falando de ateu. Agora, um crente em Jesus, que tem fé, que ora, que faz jejum, que frequenta a igreja de forma assídua, esse crente ele tem o dever e a obrigação de conhecer a Escritura. Né? Então, eu quero falar aqui, digamos assim, de uma forma resumida, sobre as 5 principais ofertas do livro de Levítico, para que os irmãos tenham a ideia do que era um sacrifício no Antigo Testamento. Nós temos no livro de Levítico 5 grandes ofertas. A primeira delas é chamada holocausto. Talvez, nesse tempo, para um conhecedor, digamos, da história e não da Bíblia, fala holocausto, remete ele lá no ano de 44, 45, 43, aos campos de concentração e à morte dos judeus, que foi chamado de holocausto também, devido à grande destruição e como os judeus eram incinerados, eram mortos em câmaras de gás e depois queimados num forno
para o corpo virar pó, e depois o pó era jogado na lama dos campos de concentração para que o soldado alemão, em vez de sujar a bota com a lama, ele tivesse as cinzas dos corpos dos judeus como uma forma de cobrir a lama e não sujar a bota. Incrível, mas isso aconteceu. Mas holocausto na Bíblia, irmão, significa uma oferta queimada. Então o israelita, ele ia lá na sua casa, ele escolhia uma cabra, um bode, uma ovelha, qualquer animal que ele quisesse, e ele trazia ao sacerdote. E essa oferta de holocausto, ela não era uma oferta obrigatória, ela era uma oferta voluntária. Então Deus não obrigava a pessoa a oferecer um holocausto, era voluntário. Eu senti de oferecer uma oferta em holocausto a Deus. Então vou pegar aqui essa minha cabrita, vou pegar aqui essa minha ovelha, vou levar ao sacerdote lá no tabernáculo e vou oferecê-la em holocausto. A oferta de holocausto, irmão, era uma oferta de adoração para expressar comprometimento do adorador, do ofertante com Deus. Então não era, digamos assim, uma oferta pela culpa, pelo pecado, por transgressão, não. Era uma oferta voluntária para demonstrar adoração e comprometimento com Deus. Essa oferta, ela era colocada sobre o altar, o couro do animal era retirado, o couro era dado aos levitas, os levitas guardavam o couro, com o passar do tempo secava, vendia e pegava o dinheirinho para a manutenção deles. Mas o animal, a carne, os ossos, todas as vísceras do animal eram colocados sobre o altar e queimado completamente, não sobrava nada. O sacerdote não comia, o ofertante não comia nenhuma parte daquela oferta, ela era completamente queimada, e aquilo significava que a pessoa estava se dedicando e assumindo um compromisso com Deus. Então, a oferta holocausto seria essa. Nós temos também um grande sacrifício em Levítico, que é a oferta de manjares. Quem já leu na Bíblia sobre a oferta de manjares? Essa oferta de manjares também era voluntária, não era obrigatória. Então você tinha a tua plantação, você colhia trigo, você colhia uvas, e você fabricava pães, bolos, e com a fabricação dos grãos da terra, você pegava a oferta de manjares, que era de cereais, transformava aqueles grãos em pão, em bolos, e trazia, e apresentava no altar. Trazia também 1 litro de vinho, que era derramado sobre o altar, e aquela oferta era queimada também, e era uma oferta, irmãos, de gratidão a Deus pela provisão, porque eles plantaram, colheram, obtiveram prosperidade, então eles traziam aquela oferta de manjares em gratidão a Deus pela provisão. Amém? Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Então era uma oferta com esse sentido, né? E também havia a oferta pacífica. Essa oferta pacífica, irmão, ela também era uma oferta voluntária. Você não era obrigado a trazer essa oferta, era uma oferta voluntária, e aquela oferta era apresentada ao Senhor e também queimada no altar. Mas eu quero me deter aqui, principalmente em duas ofertas que não era voluntária, era obrigatória. Então, a oferta que não era voluntária, mas era obrigatória, era uma delas a oferta pelo pecado. Então, você tinha a opção de querer ou não trazer o holocausto. Você tinha a opção de querer ou não oferecer uma oferta pacífica ou uma oferta de manjar. Mas a oferta pelo pecado, ela não era uma opção, ela era uma obrigação da pessoa. Quem sabe que todos pecam? Não há quem não peque. Então, no Antigo Testamento era assim, a pessoa cometia um pecado, ele tinha que trazer o animal para ser sacrificado. Eu não sei se tu sabe, mas muitos animais que eram trazidos eram animais de estimação. Gente que tinha lá uma cabritinha, uma ovelhinha, que o filho cresceu vendo aquela ovelhinha crescer, que brincava, aquela ovelhinha que estava ali junto com a família, com as crianças, e de repente a pessoa pecava, e o único animal que ele tinha para oferecer era aquela ovelha. Irmão, dava uma choradeira em casa, criança chorava, mulher chorava, mas como o pecado, ele precisa de derramamento de sangue para ser coberto, a pessoa trazia a ovelha. Trazia a ovelha, vinha no tabernáculo,
chegava dentro do sacerdote. Eu sei que aqui tem pessoas que se vê sangue desmaia. E se tu fosse um crente do Antigo Testamento, talvez tu ia desmaiar na hora do sacrifício. Porque funcionava assim, irmão, o israelita trazia a ovelha, chegava dentro do sacerdote, apresentava a ovelha, falava do seu pecado, e aí o ofertante, ele colocava a mão na cabeça da ovelha, aquilo era simbólico, como se ele tivesse transferindo o pecado dele para o animal que era inocente. O animal iria substituí-lo no sacrifício. Quem tinha que morrer não era a ovelha, quem tinha que morrer era quem pecou. Mas Deus, pela sua misericórdia, para poupar a vida do pecador, Ele permitia que o animal substituísse o pecador na hora da morte. Então trazia a ovelha, trazia a cabra, trazia o novilho, e na hora do sacrifício, ele se aproximava do animal na frente do sacerdote, colocava a mão na cabeça do animal, confessava o seu pecado, e simbolicamente ele estava transferindo a sua culpa, o seu pecado, para o animal. E após ser feito esse ritual de transmissão de culpa, de pecado para o animal era sacrificado por imolação na frente do ofertante. Então não tinha aquele negócio, não gosto de ver sangue, vou fechar o olhinho. Você trazia o animal e você tinha que presenciar o sacrifício do animal. Você ia ouvir os berros, os gritos, ia ouvir os últimos suspiros de vida do animal, e você, como pecador, olhando aquela cena, que é uma cena que não é agradável, é uma cena que nem todos suportam. Existem pessoas que quando vê sangue desmaiam, mas o pecador, ele tinha que presenciar todo o sacrifício do animal, desespero, angústia, aflição do animal, até o animal ser imolado, o sangue sendo derramado, o animal dando os últimos respiros de vida, e o pecador ali presenciando aquela cena, sabendo que quem deveria morrer não era o animal, era ele, mas o animal levou a culpa dele. Amém, meus irmãos? Que cena difícil, né? Tem gente que se atrapalha um pouco assim, diz: meu Deus, como Deus é cruel. Irmãos, não é que Deus é cruel. Todo derramamento de sangue, a lição era essa: o pecado é grave. Esta era a lição que Deus queria passar. O animal morria e a pessoa via todo aquele sacrifício, a forma, o desespero, a angústia do animal. Deus estava querendo dizer o quê? O pecado é grave, o pecado tem consequências, o salário do pecado é a morte. Então a pessoa presenciava e entendia que ele era o culpado, mas o inocente estava morrendo no lugar dele. Mas também há um lado bom. Ali também via apenas não o juízo de Deus, mas via também a misericórdia de Deus. Por quê? Estava vendo o juízo, porque o animal estava sendo sacrificado, mas estava vendo a misericórdia de Deus, que preparou um substituto para o pecador. Amém, meus irmãos? Quem consegue entender, diga glória a Deus. E se todos vocês aqui tivessem que presenciar um culto desse com muito sangue, você resistiria? Ou você ia se sentir mal? É bom que se sinta mal, porque se a gente se sentir mal, a gente acaba criando mais temor de Deus. Sabe, a gente não se sente mal com o pecado porque a gente perdeu o temor. Porque quando a gente tem o temor de Deus e quando a gente sabe a seriedade que é o pecado e a gente sabe as consequências que o pecado vai gerar na nossa vida, entre eles a morte e a condenação eterna e também a condenação ao inferno, se a gente tivesse isso na mente e no coração, a gente não pecava. Mas assim a gente passa o dia todo vendo TikTok, Kawaii, dando risada no YouTube, aí vem para a igreja, participa de um culto pela metade, fica orando em espírito para o pastor acabar logo a mensagem para ir para casa, e a vidinha é essa rotina, brincadeira, distração, passeios, e a gente não pensa na seriedade que é a vida na presença de Deus, irmãos. Eu duvido que um homem que viesse com um bode e visse a maneira como o bode era morto, visse o sangue sendo derramado nas pontas do altar,
vendo o bode sofrer a morte, eu duvido que ele ia para casa tranquilo depois daquele culto. A pessoa ia incomodada, meus irmãos. Alguém aqui já viu algum animal ser morto? Levante a mão quem viu. Quem se sentiu mal? Pois é, você num culto desse, você escutando os gritos, os urros dos animais, você não ia embora bem. Você ia embora com a consciência pesada. Meu Deus, o bichinho podia estar vivo, morreu no meu lugar. Olha, se eu não tivesse pecado, ele não tinha morrido. Todo sofrimento dele foi minha culpa, eu pequei. Porque, irmão, Deus não tem o pecador por inocente. Coloca isso no teu coração. Deus não tem o pecador por inocente. Então não tem como escapar do pecado. O salário do pecado, irmãos, é o que a gente recebe pelo pecado que a gente comete. Mais tarde ou mais cedo a gente vai receber a punição pelo nosso pecado se não houver um arrependimento verdadeiro. Então, a pessoa participando de um culto daquele em que o animal era sacrificado, o cara não ia embora tranquilo, não. Ele ia para casa incomodado. Muito incomodado. Então, esse era o sacrifício pelo pecado. Irmãos, isso era feito várias vezes durante o ano. E não sei se tu sabe, existiam pecados no Antigo Testamento que não tinha sacrifício para oferecer. Quem sabe que haviam pecados no Antigo Testamento que a condenação era a morte direta do pecador. Nós estamos falando aqui, irmão, de alguns pecados, o qual era permitido fazer expiação. Mas, por exemplo, no Antigo Testamento, o adultério não tinha perdão. O adultério, a condenação do adúltero e da adúltera era morte por apedrejamento. No Antigo Testamento, um homem deitar com outro homem não tinha nada para fazer a expiação pelo pecado de dois homens que se deitavam juntos. O salário do pecado entre dois homens era apedrejamento, morte por apedrejamento. Prática de feitiçaria não tinha oferta. Dá problema para pai e mãe, não tinha oferta. A oferta por pecados eram alguns pecados que se podia fazer expiação, porque alguns pecados na lei já era decretado a pena de morte da pessoa. Então, quando a pessoa chegava aqui, irmão, para oferecer um animal, é que a coisa não era tão grave, mas mesmo assim tinha que oferecer o animal para obter o perdão. Então, a oferta pelo pecado era uma oferta não opcional, era uma oferta obrigatória. E talvez você já leu em Levítico o sacrifício pela culpa. Pastor, mas culpa e pecado não é a mesma coisa? Quase a mesma coisa, só que a oferta pela culpa eram pecados não intencionais. Era pecado que a pessoa cometia na ignorância, porque não conhecia. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Ah, pastor, se eu cometi na ignorância, Deus não leva em conta. A Bíblia fala assim, né? No Antigo Testamento, pecou por ignorância, pecou por desconhecer a palavra, mas não vai ficar isento de ter que fazer expiação pelo pecado. Então, a oferta pela culpa era a oferta que a pessoa trazia o seu cabrito, a sua ovelha, o seu bode para ser sacrificado pela culpa de pecados não intencionais, coisas que ele fez na ignorância, que ele não sabia que era pecado, de repente ele descobriu que aquilo era pecado, se arrependeu e ele trazia a oferta pela culpa que ele cometeu. De maneira, irmão, que no Antigo Testamento o sangue era diário no templo. Não sei se tu sabe, mas todos os dias, o ano todinho, eram oferecidos 2 cordeiros, um na parte da manhã e outro na parte da tarde. O cordeiro, os irmãos sabem, né? Ele pode ser macho e fêmea. O cordeiro é um filhote de ovelha, é novinho, é um bebezinho de ovelha. Isso é um cordeiro, né? Pode ser macho ou fêmea, é cordeiro que a gente chama. O carneiro é o macho, que não é castrado. E a ovelha já é o animal em fase adulta. Mas em Israel, todos os dias, 2 cordeiros eram trazidos. Um na parte da manhã, sacrificado, seu sangue derramado, molhava-se as pontas do altar com o sangue do animal, e ele era oferecido sobre o altar pelo pecado do povo. Depois, no finalzinho da tarde, mais um cordeiro. Isso
todos os dias. Era muito sangue, irmãos. Muito sangue. Não era fácil. Amém? E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há o quê? Não há remissão de pecados. Só que Deus se cansou, irmão, de ver tanto animal morrendo e sem resultado. Sabe, irmão, porque o pecado virava um círculo vicioso. Peca, traz o animal. Peca, traz animal. Peca, traz animal. E aquilo não cessava. Era cai, traz o animal. Peca, transgride, traz o animal. Diariamente morria muitos e muitos animais. Então Deus fez o quê? Deus, ele substituiu o sacrifício dos animais pelo sacrifício do seu filho, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, se ver um animal ser sacrificado era uma cena, digamos assim, macabra, que a gente não degusta assim, não consegue engolir com facilidade. Agora tu imagine a cena de quem presenciou a morte de Jesus. Amém, meus irmãos? Se a morte de um animal nos choca, muito mais a morte de um ser humano. Ainda mais um ser humano igual a Jesus. Filho de Deus, um homem que nunca pecou. Mas Jesus morreu em nosso lugar, irmãos. E Jesus, ele teve uma morte lenta, porque o objetivo deles era fazer com que Jesus não apenas morresse, mas com que Jesus sofresse. Por isso colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, rasgando o couro cabeludo, testa, nuca. A cabeça tem muitos vasos sanguíneos. Aquilo deu, irmãos, uma hemorragia grande, que as gotas de sangue caíram sobre o rosto de Jesus, sobre o seu corpo, banhando-o de sangue. Colocaram em Jesus uma venda, um pano, fechando os olhos, e começaram a dar tapa, bofetada, começaram a bater com uma cana na cabeça e dizendo: se tu é o filho de Deus, se tu é profeta, diga quem é que está te batendo. Jesus tomou bofetadas, Jesus tomou cuspidas, Jesus foi açoitado com açoite, irmãos, tiras de couro com pedaços de ferro, pedaços de ossos na ponta. Aquilo rasgava a carne, mostrava a coluna, mostrava o pulmão, apareciam os ossos da costela, porque aonde aquele chicote pegava, ele não apenas batia, mas ele arrancava pedaços de carne. De manhã Jesus está coroado com uma coroa de espinho, Jesus tomou várias bofetadas, várias cuspidas, Jesus está com as costas toda cortada, sangrando, inflamada, sangue correndo. E Jesus está carregando uma pesada cruz nos seus ombros, caminhando para uma montanha chamada Gólgota, Calvário. E lá Jesus seria pregado naquela cruz, que era o sacrifício perfeito de Deus para o perdão dos nossos pecados, irmãos. Então, cada vez que a gente for pecar, lembra que Jesus morreu por esse pecado. Cada vez que você for mentir, cada vez que você for se embriagar, cada vez que você for se drogar, cada vez que você for se prostituir, cada vez que você for passar a perna em alguém, enganar alguém, saiba que Jesus morreu por esse pecado. A morte de Jesus, o culpado não foi Barrabás. A morte de Jesus, a cruz que ele levou, nós falamos que era a cruz de Barrabás, mas a cruz que Jesus levou era a nossa cruz, meus irmãos. Ele morreu pelos nossos pecados. Se o pecado momentaneamente te alegra, em Jesus ele causa tristeza. Se o pecado momentaneamente te satisfaz, te faz feliz, saiba que ele trouxe a morte para Jesus. Então não tem como ser amigo de Deus e amigo do pecado. Não, é impossível. Se o pecado fez com que Jesus morresse, como vou ser amigo do pecado? Como vou viver uma vida em pecado, se o pecado foi o causador da morte de Jesus, meus irmãos? A palavra diz que todos aqueles que viverem pecando,
não sou eu quem diz, mas é a Bíblia, diz que quem vive no pecado está pisando sobre o sangue de Jesus. Então saiba que cada vez que você cometer um pecado, você está com o teu pé sujo do sangue de Jesus. Entenda isso. Ah, pastor, mas a vida é minha. A vida é sua. Mas você vai prestar conta do sangue de Jesus. Você vai responder por cada pecado diante de Deus naquele dia. Você não vai passar por inocente. Não, não, não. Se abrirão livros, diz Apocalipse 20, versículo 11. Livro da vida, onde contém o nome dos salvos. Livro das obras, onde está registrado cada obra que a gente faz, quer boa ou quer mal. Se você se arrependeu e não praticou mais, essas obras estão esquecidas e perdoadas. Mas se você persiste, persevera no pecado, essas obras estão registradas no livro das obras. E naquele dia, Deus vai ler todas as obras para você, mostrando o teu erro, o teu pecado. E os irmãos sabem que em Apocalipse 20, 11, o inferno dará os que estão lá e eles virão para serem julgados. E esse julgamento não haverá pessoas inocentes. Então pensa bem, meus irmãos. O que é que a gente está fazendo com a vida da gente? Né? A gente vê na internet alguém perguntando, você crê em Jesus? E eles dizem, não, não creio em Jesus. Que diferença vai fazer? Querido, talvez até esse exato momento, Jesus não tenha feito nenhuma diferença na tua vida. Talvez você diga, Jesus não me faz falta. Jesus, eu não tenho nenhum interesse. Aliás, muitos de vocês não procuram Jesus nem no Google, né? Quem ama Jesus, ele está no Google, está lá, Jesus, procurando assunto, procurando algo sobre Jesus. Agora, tem gente que nem no Google ele procura Jesus. Ele prefere pornografia e outras coisas mais. Então Jesus, para muitas pessoas, eles dizem, não faz diferença crer ou não crer em Jesus. Só que a Bíblia diz, em João 14, 6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único que pode te levar a Deus. Não adianta bater no peito e dizer, para mim não faz diferença, porque naquele dia vai fazer uma diferença grande quem tem Jesus e quem não tem Jesus. Amém? Será que você não quer tomar uma decisão nessa noite? O pecado, ele só traz consequências ruins para a vida da gente. Alguém diz, o crente ele é escravo da igreja. Não, ninguém é escravo da igreja. Irmão, nós somos servos de Deus, só que nós somos servos livres. Quem está aqui amarrado? Irmão, quem está aqui por obrigação? Alguém está aqui por obrigação? Quem vem à igreja porque ama a Deus? Nós somos livres. Só que nós aprendemos a amar a Deus. Amar a Deus acima do pecado, amar a Deus acima do mundo, nada substitui o nosso amor a Deus, irmãos. Então nós o servimos por amor. Agora, quem não o servir e virar as costas para Deus, essas pessoas, infelizmente, irmãos, elas terão uma surpresa muito grande no dia da sua morte. Muito grande. Eu espero que você que está aqui, você que está nos assistindo pelo Facebook, você tome a tua decisão. Pastor, mas esse negócio assim, eu não sei se a Bíblia é verdade. Não, a Bíblia é verdade. Papel aceita tudo. Eu já falei isso aqui várias vezes para a igreja. Irmão, a Bíblia são 66 livros, 40 autores. Não sei se tu sabe, a Bíblia tem 40 autores. Tempo de escrita aqui, quanto tempo levaram para escrever a Bíblia, pastor? 1.600 anos. Nós temos aqui 1.600 anos de escrita. 40 autores, gente que nunca se viu, gente que nunca trocou uma palavra entre si, mas os 40 autores escreveram, mas todos eles inspirados por um só, que é o Espírito Santo, irmão. Por isso a Bíblia é perfeita, até a ciência se dobra perante a Bíblia. Amém, meus? A Bíblia, ela não falha, a Bíblia é a palavra de Deus.
é infalível, meus irmãos. Feliz aquele que crê na palavra de Deus, amém, meus irmãos? Não sei se os irmãos viram agora, recentemente, eles escavando em Jerusalém, eles descobriram o tanque de Siloé. Alguém assistiu na internet? O tanque de Siloé. Grande parte das pessoas diziam, não, esse tanque nunca existiu, é um erro da Bíblia. E agora, escavações recentes, foi localizado o tanque de Siloé, está lá, exatamente onde a Bíblia dizia que estava 2000 anos atrás. E as escavações mostraram a existência do tanque exatamente onde a Bíblia disse, sempre está lá. Então, todas as histórias da Bíblia, irmão, elas estão sendo descobertas pela arqueologia. Muralha de Jericó, cidades inteiras, né? Nós temos na Grécia, irmão, as cidades antigas, lá ainda partes da ruína. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso aqui não é um livro de conto de carochinha, irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus para nós, irmãos. O diabo, ele não quer que você creia nesse livro, né? É incrível, né, irmãos? A gente crê em qualquer besteira que nos contam e não acredita na Bíblia. Amém, meus irmãos? A pessoa lê uma notícia na internet, sai passando, não sabe da veracidade, não sabe quem escreveu, não sabe nada. Aí quando é as coisas de Deus, a pessoa fica com dúvida. Querido, a Bíblia é a palavra de Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo. Vamos viver uma vida de santidade na presença de Deus, amém, meus irmãos? Pastor, o que eu faço? Se arrependa dos teus pecados. O que é arrependimento? Arrependimento é uma emoção. Pastor, eu não consigo me emocionar. Arrependimento não é emoção. Arrependimento é apenas você sentir-se triste pelo que fez e não fazer mais. Você não precisa bater no peito. Você não precisa carregar uma cruz nas costas. Você não precisa se queimar com fogo, cortar o pulso. Você não precisa se autoflagelar. Por quê? O preço do pecado Jesus já pagou. O que nós precisamos é nos arrepender agora. Não faça mais o que você fazia. Diga, Deus, a partir dessa noite, eu vou sair daqui, eu não vou mais pecar. Né? Vou mudar de vida, não quero mais pisar sobre o teu sangue, porque a Bíblia diz que quem permanece no pecado está pisando sobre o sangue de Jesus Cristo. Diga, Deus, a partir dessa noite, eu não quero ser culpado do sangue de Jesus, eu quero mudar a minha vida. E não peque mais. Meu Deus, será que é tão difícil deixar um pecado, irmão? Eu sei que tem pecado que é de estimação. Né? Tem pecado, meu Deus, não vou fazer mais. Mas tem pecado que é de estimação. Qual é o pecadinho de estimação? É aquele que você mais gosta. Amém? Você tem um pecadinho na tua vida que é o que tu mais gosta. E esse é o mais difícil. Eu não sei se tu sabe, quem ouviu falar do rei Herodes? Marcos capítulo 6. Os irmãos sabem que Herodes ele vivia em adultério. E João Batista foi lá e aconselhou ele a sair do adultério. Só que a Bíblia diz que em vez dele se arrepender, ele mandou prender João e depois mandou matar João. Certo? E se você olhar no capítulo 6 de Marcos, você vai ver que muita coisa que João falava, Herodes obedecia. É igual muitos irmãos, muita coisa que a igreja fala, ele obedece. Mas tem aquele pecadinho de estimação, que esse o pastor não adianta falar, que a igreja não adianta falar, que não adianta, que a pessoa não abre mão. Mas é esse pecadinho de estimação, no caso de Herodes foi o adultério, que levou ele para o inferno. Infelizmente, um homem que esteve tão perto do céu, acabou indo para o inferno, porque resistiu à palavra de Deus, meus irmãos. Qual é o pecadinho de estimação teu? O do mancebo rico era a avareza. Lembra? Jesus falou, vende tudo, dá aos pobres, me segue e vai ter um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele retirou-se triste. Por quê? A avareza era o pecadinho de estimação dele. Qual é o teu pecadinho de estimação? Você tem alguma coisinha que você gosta demais e você diz, isso aqui ninguém toca. Eu posso até ir para a igreja, mas disso aqui eu não largo. Amém? Como você vier na igreja, você aceita. Agora, no céu, ninguém entra com pecadinho de estimação. No céu, irmão, tem que nascer de novo.
Aleluia. Consegue entender isso, meu querido? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Então qual é o teu pecadinho de estimação? Tem tanta coisa que a sociedade faz, né? Tanta coisa. A gente fica assustado, né? Qual é o que é que está o que impede você de aceitar Jesus? Não precisa responder para mim. Mas o que impede você de tomar ceia? Eu até queria, mas tem esse problema aqui. O que impede você de tomar ceia? Você tem um vício. Você sabia que pornografia também é vício? Quem sabe disso? Pornografia também é vício. Tem gente que vive caindo nesse pecado de pornografia, né? E não fica só na pornografia. Os irmãos sabem que quem é viciado em pornografia, daqui a pouco está fazendo mais do que ver a pornografia. Então a pornografia é a porta de entrada para muitos pecados da carne. Tem muita gente presa na pornografia. A Bíblia diz, irmãos, que a janela do corpo são os olhos. E se os olhos forem bons, o corpo vai ser luz. Mas se os olhos forem trevas, o corpo vai ser treva. Quando você fixa muito o olhar em alguma coisa, você passa a desejar e cobiçar aquilo. E existem coisas que nos afastam de Deus. Qual é o pecado que você tem que te impede de aceitar Jesus, de batizar, de tomar ceia? Você usa álcool, usa algum tipo de droga, você se prostitui, você rouba, você mente, você faz alguma coisa desse tipo assim que você sente-se acusado e meu Deus, eu não vou poder me batizar, não vou poder aceitar Jesus, não vou poder tomar ceia. Se você acha que não pode aceitar Jesus, que não pode tomar ceia, que não pode batizar, imagine entrar no céu então, meus irmãos. Que entrar no céu é muito mais delicado do que entrar na ceia. A ceia perto de entrar no céu não é nada, meus irmãos. Os irmãos sabem que até Judas tomou a ceia. Muitas pessoas que não vão passar nem perto do céu tomam ceia. Agora, se você acha que nem ceia tu pode tomar, porque você tem alguma coisinha que está incomodando, se livra. Irmão, nós somos fortes, sim ou não, meus irmãos? Somos fortes ou não? Sim ou não, igreja? Diga para a tua carne aqui tu não manda nada. Quem manda aqui é o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Faça algumas coisinhas que tem que fazer, porque às vezes tem que limpar alguma coisa. Desculpa eu falar isso, mas, irmão, talvez algum contato do teu telefone tem que sair. Porque é uma tentação. Você está ali, aí você vê o contato, vou ligar. E acaba ligando. Alguns contatos do teu telefone tem que sair. Algumas páginas da internet que você visita, você tem que parar de visitar. Alguns lugares que você frequenta, você tem que parar de frequentar. Irmão, a porta para o céu é estreita. A gente tem que tomar atitude. Lembra que Jesus disse que se o olho escandalizar é para fazer o quê? Quem já leu na Bíblia que se o olho escandalizar é para arrancar? E se o pé escandalizar? E se a mão? O céu é tão bom que Jesus disse, olha, se o teu olho escandalizar, arranca, joga fora. Se o teu pé, tua mão te escandalizar, corta e arranca e joga fora. Porque mais vale entrar no céu coxo, cego, do que com todo o corpo ser lançado no inferno. Veja, irmão, que atitude radical que Jesus manda arrancar os olhos. É um radicalismo terrível. Jesus não quer que você chegue aqui amanhã sem olho. Mas Jesus está dizendo que é muito sério o pecado na nossa vida. E que nós precisamos romper com o pecado. E agradar a Deus, irmãos. Porque agora não tem mais sacrifício de animais, é o sacrifício de Cristo. E Ele foi perfeito, mas nós precisamos abandonar os nossos pecados. Amém? Que Deus abençoe. Bate uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glorifica o nome do Senhor.